Senhor presidente, solicito que seja constada em ata e encaminhada a moção de aplausos seguintes agraciados aos formados do curso de técnico de administração da IUFMG, extensão em Vila Pereira. Esse é um curso que a gente conseguiu para Vila Pereira aí, que a maioria dos alunos são pessoas donas de casa e se esforçou e está terminando e vai estar recebendo o histórico lá em Vila Pereira, dia 18 agora. E são pessoas verdadeiramente que merecem essa moção de aplausos.